Allora, il professor Alexandre Karlsburg dell'Università Federal de Pelotas ci propone una relazione sugli scritti di un eremita italiano e il suo viaggio attraverso l'America nel XIX secolo. Credo che il professor Karlsburg abbia pubblicato un volume, un libro su Giovanni Maria de Agostini. Lo invito subito a parlarci di... Ah, eccolo, infatti. Intanto le do il passo. Un eremita delle Americhe. Buongiorno a tutti, vou falar em português para deixar o placar da manhã empatado, já que são o professor Arno e eu falamos em português então. Esse é um resultado. Primeiro agradeço ao convite, a aceitação dos organizadores do evento. E originalmente eu não faço parte do grupo, mas a partir de agora eu farei parte. Então, a parte dos escritos de um eremita italiano eu vou deixar para uma outra fala, né? A ideia então seria apresentar os escritos e a jornada de um italiano de Cisano, do Piemonte, que saiu da Itália no século XIX. No mesmo tempo que o Garibaldi, no mesmo tempo que outros revolucionários italianos saíram aqui então da península e foram para a América. América é o continente, não os Estados Unidos, né? Giovanni Maria de Agostini nasceu em Cisano, então no Piemonte, na época que não existia a Itália, e sim o reino da Sardenha, e faleceu em Mesilla, no Novo México, em 69. Só que ele partiu então aqui da Itália em 1838. E é um personagem totalmente desconhecido aqui na Itália. Eu encontrei um só pesquisador que escreveu sobre ele nos anos 70 em Roma. A fama do Giovanni Maria aconteceu no Brasil, na Argentina, no Peru, e no México e nos Estados Unidos, não na Itália. Portanto, esta foto foi tirada em 1861 em Havana, Cuba. Então, eu inseri a trajetória do Agostini, fiz uma comparação com os capuchinhos italianos do século XIX. Se o século XVIII, na América Meridional, foi o século dos jesuítas, no século XIX, os personagens principais e trabalhos missionários no Brasil e por outros países da América foram os capuchinhos italianos. Então, se percebe muita similaridade entre a fisionomia, o modo a aparência física do eremita italiano, que ele não era ordenado, ele não era um religioso, era um eremita leigo, com conhecimentos teológicos, bíblicos, mas um leigo. Ao contrário dos capuchinhos, que eram uma ordem missionária a serviço da Santa Sé, a serviço da romanização da igreja no Brasil. Eram missionários de largas distâncias, percorriam extensos territórios, ou percorreram extensos territórios no Brasil e por outros países, né, no século XIX, da América. Só que no Brasil eles se tornaram funcionários do Estado Imperial. Eles deveriam trazer os indígenas, tornar os indígenas das regiões de fronteira súditos do Império Brasileiro. Então eles eram a ponta da lança desse trabalho de consolidação dos Estados Nacionais no século XIX. Em 1849, então, haviam
havia 57 capuchinhos trabalhando no Brasil. É um número expressivo. Eles trabalhavam de 2 a 2, em dupla, e eles percorriam desde a região amazônica até a região das antigas missões orientais, as antigas missões jesuíticas, né? Então aqui a região de Novara, né, onde saiu o Agostini. Aqui então o percurso feito por Agostini na América, todo o continente, né? É um percurso verdadeiramente grande, então não termina mais, né? E vai, até quando ele faleceu em 69, no Novo México. Então, me surpreendeu, eu consegui reconstruir a trajetória deste italiano através de documentos encontrados no Brasil, em vários arquivos diversos, e também por outros tipos de documentos que eu encontrei no Novo México, que são os escritos do Agostini, já que ele deixou, 2 anos antes de falecer, ele escreveu um livro de memórias, e aonde ele narrava a experiência dele desde a Itália até 1867, quando ele estava em Santa Fé, no norte do Novo México. E também os passaportes. Através dos passaportes que ele, por todos os países, todas as cidades que ele passava, o Agostini guardava para si os passaportes. Então foi possível reconstruir essa trajetória dele através disso, né? Os escritos dele e os passaportes. Aqui é um mapa do sul do Brasil, que são locais visitados, trabalhados, onde o Agostini Giovanni Maria passou, e alguns locais de devoção que existem até hoje no sul do Brasil, vai de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses são os locais por onde o Agostini passou e deixou devoções. E essas devoções, elas se desdobraram em tantas outras, só que aqui não tem a foto delas. Hoje, atualmente, são mais de 100 lugares de devoção ao monge João Maria. É como ele é conhecido no sul do Brasil. O Mônaco Giovanni Maria, o monge João Maria. Então, esses são alguns locais históricos por onde ele passou. Outros locais surgiram, mas ele não passou por esses locais. São devoções que os devotos, então, deram prosseguimento. Então, o local principal de devoção, de trabalho missionário do Giovanni Maria de Agostini, no sul do Brasil, foi em cima das antigas ruínas dos jesuítas, né? No século XIX. Os capuchinhos italianos também buscavam trabalhar no século XIX, tentavam reconstruir o trabalho missionário deixado pelos jesuítas. E aqui à direita de vocês, na região do Monte Palma, o Agostini ficou algum tempo ali trabalhando em cima então dos antigos povos missioneiros, que haviam os descendentes dos missioneiros do século XVIII dos jesuítas. Ele trabalhou então naquilo que o professor Arno mostrou nas figuras na primeira fala, em cima daquelas ruínas no século XIX. Aqui então uma festa que existe até hoje, né, iniciada pelo Agostini em 1848, e que Agostini era devoto de Santo Antão, Santo Antônio o Grande, o eremita do Egito, né, era devoto de Santo Antônio o Grande, não Santo Antônio de Pádua. Aqui a foto então 1902, vejamos, aqui. Um padre Caetano Pagliuca, eu acredito que seja aqui da Calábria ou da Sicília, padre Palotino, missionário tramontano, que a igreja organizou essa devoção a Santo Antão na região de Santa Maria. Aqui uma imagem de Santo Antão, ou Santo Antônio, o Grande, o eremita do cristão. Essa imagem foi construída pelo próprio Giovanni Maria de Agostini, só que essa é uma réplica. Agostini, além de missionário, pregador, itinerante, Agostini era artesão e curandeiro. E curandeiro, e foi essa fama de curandeiro
que legou a ele a fama no sul do Brasil. Aqui então ele instituía então a devoção da Via Sacra com as estações, e no alto da montanha ele construía o Calvário, e no fundo vocês podem ver a ermida, e lá dentro fica a imagem de Santo Antônio o Grande. Aqui um documento então escrito por Agostini, eu vou passar rapidamente, escrito em 1848. Além de tudo, o eremita Agostini era um escritor, ele deixava instruções aos devotos e como os devotos deveriam proceder na devoção a Santo Antônio o Grande, não o franciscano. Então, aqui é uma carta deixada em 1848 para a devoção de Santo Antão. Aqui o Cerro do Botucaraí, também no Rio Grande do Sul. Quem mora no Rio Grande do Sul sabe das lendas que envolvem, não é Arno, o Cerro do Botucaraí. E era um antigo lugar que os próprios jesuítas, no século XVII, faziam procissões, né, e os indígenas, os tapes, também faziam procissões. E o Agostini se instalou nesse cerro, que fica no centro do Rio Grande do Sul, também em 1848, e ali também deixou uma devoção. Só que essa devoção não teve desdobramentos, não tem sequência. Mas entre os moradores em volta do Cerro do Botucaraí, esse cerro se chama Cerro do Monge. Quem mora ali em Santa Cruz, Rio Pardo, Candelária conhece. Cerro do Monge. Aqui então uma outra fotografia de 1897 aproximadamente, de uma outra devoção deixada pelo Agostini, que ela existe até hoje, que se chama Nosso Senhor dos Desertos e a Virgem Maria. É no antigo povoado missioneiro de San Javier. Aqui também as cruzes, né, que demarcam o caminho da Via Sacra. Também na região de Misiones, San Javier. E aqui também um testamento autêntico de Giovanni Maria de Agostinho, ou João Maria de Agostinho, né, a qual ele também deixa instruções de como os devotos deveriam dar sequência à devoção a Nosso Senhor dos Desertos e a Virgem Maria. E ele nomeia seguidores, são 12, né, que são todos moradores da região das antigas missões jesuíticas. Não vou ter que passar rápido. Aqui é a Santíssima Cruz de Motupi, no Peru, que é uma devoção antiguíssima também, mais ou menos 140 anos, que é uma outra devoção deixada pelo Agostini. É uma foto atual. Esse é o mapa, né? Motupi no Peru, também deixado por Agostini, porque Agostini sai do Brasil e segue sua peregrinação pelas outras regiões, outros países da América Latina. Então aqui a devoção das pessoas, né, que tentam tocar na cruz, que é uma cruz santa, né? Aqui ela está em volta por um material para proteger a cruz, e dentro seria a cruz feita pelas próprias mãos do Giovanni Maria de Agostini. Então aqui o mapa. Aqui então ele é Novo México, então onde ele fez a última moradia dele, né? O cerro, a montanha do monge, a montanha do eremita no Novo México, em Santa Fé. Aqui um marco histórico que fala dessa montanha, né, que de 1863 a 1867 morou nesse lugar Juan Maria Agostini, um penitente italiano que vivia como eremita, criando cruzes, né, vias sacras e vendendo, trocando elementos religiosos por comida. Ele deixou essa área em 67 e foi para o sul do Novo México, onde foi assassinado em 69. Aqui então os membros da Sociedade do Eremita no Novo México. Também é outra devoção deixada pelo Agostini. O Novo México é uma região tradicionalmente católica, então é onde o Agostini fazia suas missões religiosas. Ele tentou fazer missão religiosa no Canadá, ele não deu certo também. E na região do meio oeste americano, ele estacionou ali no estado do Novo México. Aqui também são escritos atribuídos ao Agostini, né?
Ele fala do fim da sociedade do eremita, a sociedade do eremita, então, que ele deixou instruções novamente de como deveria seguir a devoção. Alguns falavam que o eremita era um opositor da Igreja Católica, o que não é verdade. Ele trabalhava em conjunto com a Igreja, juntamente com as autoridades locais. Então aqui é uma prova de que o Agostinho não era contrário à Igreja, e ele diz para as pessoas seguirem escrupulosamente seus cinco preceitos para alcançarem a santidade, né? E aqui ele deixa a devoção à paixão do Senhor e o Santo Rosário da Virgem Maria. Aqui o local da morte do eremita, no sul do Novo México, na cidade de Medzilla. Aqui também é um marco histórico, onde ele foi encontrado morto. Alguns atribuem a morte dele a indígenas da região, o que não é confirmado. Aqui fala então da história do Agostini, desde 1800 até a data da morte, né? Fala que ele era um estudioso, ele se preparou para padre, mas que ele fez seus votos simples e de obediência, de castidade e pobreza. E aqui então, vamos passar rápido. Essa é a lápide então do Agostini. Está escrita Justiniani, porque ele se dizia descendente do imperador romano Justiniano. Então, era uma forma essa nobreza de sangue era uma forma de legitimar o papel dele diante dos outros, né? Já que ele era um eremita estrangeiro. Então ele se dizia descendente, a família dele era descendente do imperador Justiniano. É uma técnica utilizada por alguns missionários ao longo dos séculos e milênios, né? Ter essa ascendência nobre. O livro e a Bíblia de orações, carregados pelo Agostini desde a Itália até a data de sua morte, o crucifixo, são alguns objetos que foram encontrados no local de sua morte em 1869 e que hoje estão no museu na cidade de Medzilla. Crucifixos e rosários. Esses são pequenos objetos fabricados pelo eremita, qual ele trocava com os fiéis. Tem registros dessas trocas, dessas medalhas com pessoas no Rio de Janeiro, no Porto Alegre, Rio Pardo e outras cidades mais, né? Então aqui a foto de Giovanni Maria, já finalizando, seus vários nomes, né? João Maria, Juan Maria, Justiniani, Agostiniani. Eremita solitário, um mônaco milagroso, espião político, porque ele transitava muito entre os países da América Latina em conflito, né? Na década de 40 e 50 do século XIX, embusteiro religioso, que era o que os médicos falavam dele, né, já que ele tinha uma fama muito grande, charlatão, profeta, falso profeta. Ele era um artesão com qualidades, curandeiro, peregrino, ele era um leigo, né, alguns atribuíam ele à ordem dos frades franciscanos, o que não é verdade, apesar de uma das fotos apresentar a tal franciscana, a foto da esquerda, tem a tal franciscana marcada no manto dele, né? Santo popular, que ele tem uma devoção popular muito grande no sul do Brasil, era devoto de Santo Antônio, Virgem Maria, Nosso Senhor dos Desertos, que eram devoções do século XIX, espiritualidade franciscana e um método missionário franciscano que era itinerante. E o defeito físico da mão esquerda, que é visível na segunda foto, a foto mais embaixo, né? Esse defeito físico foi fundamental para identificar esse sujeito nos Estados Unidos. Foi mérito meu descobrir que o mesmo sujeito que tinha passado pelo Brasil na década de 40 e 50 era o sujeito que morreu nos Estados Unidos em 69. Até então não tinha essa ligação entre os sujeitos, né? Então aqui um único documento escrito que eu pude encontrar, original, mas não feito pelo Agostini. São devotos do Agostini em 56 que fizeram esse documento, atribuindo então a carta do monge João Maria, atribuindo a escrita ao monge João Maria, o que não é verdade. Mas mesmo assim eu analiso esse documento, porque esse documento mostra qual era o teor das pregações
do Giovanni Maria de Agostini. Eram particularmente aterrorizantes, era o Pecado e o Medo, Jean de Lemoy. Eram pregações falando do fim do mundo, da necessidade das pessoas de se converterem, de fazerem penitências, porque o fim do mundo estava próximo. Então, enfim, eu teria outras colocações a mais para fazer, mas respeitando o tempo, já os 20 minutos já finalizaram, então agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Ringrazio il collega Karsburg, facciamo una pausa di 5 minuti al massimo.